médico que está lá na ponta, né, ele vê que também não tem condições de aguardar, o paciente está grave, enfim. Essa liberação de incompatibilidade, ela já é feita mesmo acordado com os nossos hematologistas. Hoje nós temos médicos, né, 24 horas, eu acho que vocês sabem disso. Qualquer dúvida, é só ligar para o laboratório, a gente disponibiliza o contato do médico que está no plantão. Todos eles trabalham, né, por telefone, então podem estar entrando em contato a qualquer momento. E aí essa incompatibilidade é discutida, né, de médico para médico. Então, o médico, ele entendendo a dificuldade que não estamos encontrando bolsa, não foi possível identificar o anticorpo daquele paciente, ele pode estar solicitando essa declaração de incompatibilidade. Certo? Deu para entender? Pronto. Um dos testes que eu falei para vocês que é obrigatório é a pesquisa de anticorpo, né? Que ela é muito da área realmente de laboratório. Mas, de vez em quando eu entro em contato, gente, a gente está precisando de mais amostras, porque o paciente deu uma alteração no teste, né? Então, é justamente isso. O paciente, na bancada, com os técnicos, ele só apresenta a PAI positiva, que é a pesquisa de anticorpo, né? Positiva. Aí a gente vai pegar aquele paciente e vai levar para estudo, porque os nossos bioquímicos vão tentar identificar o anticorpo daquele paciente. Então, todos os nossos testes, né, eles são realmente bem rigorosos, para a gente estar tentando liberar a bolsa o mais compatível possível para o paciente. A gente sabe que o compatível não é igual, né? Eu não vou encontrar nenhum sangue igual ao meu. Cada um de nós somos realmente individuais. Nós podemos ser irmãos gêmeos, né? Gerados pela mesma mãe, na mesma placenta, o sangue ele não vai ser igual. Né? Então, a gente tenta liberar o mais compatível possível. Então, a gente tem essa questão dessa liberação de incompatibilidade, que muitas vezes, né, os profissionais, eles desconhecem. Mas é uma incompatibilidade que já é realmente liberada, né, discutido com do médico assistencial com o nosso hematologista. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, podem interromper, tá? Não tem problema, podem perguntar, para não deixar só para o final, porque aí é muita informação, pode acabar esquecendo. De 5 dias, como assim? Incompatibilidade, precisando da amostra, compatível, né? Pronto. Não teve nenhuma reação, né? Pronto, isso mesmo. Porque hoje nós temos, né, os anticorpos que são os mais comuns, digamos assim, que a gente conhece, que a gente tem massa para trabalhar. Mas existem aqueles, né, que passam despercebidos, que a gente não tem massa para trabalhar, que são aqueles mais raros. Então, é por isso que, mesmo assim, o paciente ainda precisa transfundir incompatível, porque a gente não conseguiu localizar uma bolsa, né, que respeite todo aquele fenótipo, né, que já é uma área mais laboratorial. Mas é isso. A gente sabe que transfusão, por mais que ela tenha seus benefícios, também tem, né, os seus casos. No artigo 171, né, o envio de hemocomponente não implica na interrupção dos testes, que é o que eu sempre reforço. Na solicitação de emergência, a gente libera o hemocomponente O negativo ou O positivo, mas mesmo assim, os nossos técnicos, eles vão fazer o teste na bancada. Eles vão identificar o ABO do paciente de vocês, vão fazer todos os testes obrigatórios, a PAI, a PC, que é a prova de compatibilidade, e aí, naquele momento, se ele identificar alguma alteração, a gente vai entrar em contato com a unidade, né? O nosso médico vai discutir com o médico de vocês se vai ser preciso interromper aquela transfusão, se o risco é maior ou não é, enfim. Então, mesmo que a gente libere na extrema urgência, que é a emergência, os meninos mesmo assim vão fazer testes. Por que eu estou falando isso? Porque tem muito enfermeiro que acha que porque a gente liberou a bolsa, não precisa mais fazer nenhum teste. Né? Mas a nossa portaria, ela fala que não interrompe os testes, né? Libera meu componente, vai ser infundido no paciente, mas os testes vão ser feitos do mesmo jeito. Essa é só uma imagem que a gente tem do EducaSangue, né, que é um Instagram que a gente sempre está atualizando sobre as rotinas, né, de hemotransfusão. E aí, se vocês tiverem alguma curiosidade a mais, podem estar seguindo. Né? E aqui a gente já começa com a solicitação de amostra, no caso, com o preenchimento de amostra. No artigo 173, né, ele fala sobre os campos obrigatórios da amostra. Então, eu também só apresento para vocês verem que, na íntegra, né, como a portaria ela aborda essa questão. Então, todo mundo sabe que as amostras elas têm que ter as informações, né, do nome completo do paciente, o segundo identificador, que pode ser o prontuário ou a data de nascimento, o nome do coletador e a data da coleta. Então, isso também é portaria, né, essa exigência.
E aí a portaria ela ainda fala que se tiver mais alguma informação além do que é exigido, ela tem que estar correta. Então, é por isso que eu sempre falo, coloquem na amostra apenas aquelas informações que são obrigatórias pela portaria. Porque quanto mais informação vocês colocam, o risco de erro aumenta. Né? E aí a gente, às vezes, descarta uma amostra porque colocaram o nome da mãe, o nome da mãe está incorreto. Né? E aí questiona, mas o nome da mãe não é obrigatório. Mas a portaria fala que se tiver lá, tem que estar, né, correto, conforme a documentação. Outra coisa que eu sempre abordo para vocês, a gente sempre pede, né, a foto do documento do paciente. Por que, Ana Chás, que vocês pedem? Nós temos um sistema interno, que é o nosso SBS, nós temos como se fossem prontuários online, né, e cadastro do paciente. E a gente só pode alterar mediante documentação do paciente. Então, quando a gente recebe a solicitação de vocês, que a gente vai verificar no nosso SBS, e a gente encontra uma divergência da RT para o nosso sistema, a gente entra em contato e aí vocês confirmam que a RT está correta, por exemplo, né? Para a gente alterar nosso sistema, a gente só pode alterar mediante o documento do paciente, a foto. Né? Então, por isso que às vezes a gente pede a foto do documento do paciente, mas é só por isso, tá bom? E aí, no parágrafo único, ele fala, né, que os tubos que não estejam corretamente identificados não serão aceitos pelo... Oi? Não entendi. Pronto, se a RT estiver incorreta, se o dado, né, do paciente, no caso, o que é clássico, né, o Souza com S e com Z, mandam para a gente o Souza com S, quando a gente vai ver, nosso cadastro está escrito com Z. Quando manda o documento, é com Z. Então, gente, uma letra, né, para a portaria, ele está incorreto. Entendeu? Outra... Pode falar. Oi? Não entendi. Nos nossos sistemas, a gente consegue. O que a gente não consegue aceitar a amostra incorreta. É isso a sua dúvida? Não, pronto. Dá sim, mas é justamente isso. A gente só altera o nosso sistema mediante documentação. Por questão de segurança, gente. Não é por nada, é por questão de segurança. Porque, às vezes, isso, a amostra não é devolvida, né? A amostra é descartada, a gente solicita uma nova. Entendeu? Então, assim, isso. E aí a gente solicita uma nova amostra. Pronto. Só recapitulando, então, né, a gente recebe a solicitação, RT e amostra. A portaria fala que a primeira coisa que a gente tem que fazer é checar os dados. A gente vai conferir os dados da amostra com a RT. A gente encontra uma divergência lá, né? É clássico, isso, a amostra está escrita de um jeito, mas a RT está de outro. A gente vai entrar em contato com a unidade para saber o que é que está correto. Ah, Anastácio, o que está correto é a amostra. A gente vai solicitar uma nova RT. Não acontece isso? Ah, Anastácio, o que está correto é a RT. A gente descarta a amostra, a gente não devolve a amostra para o motorista, a gente não escreve em cima da amostra, a gente não corrige, isso é segurança do paciente. Né? Então, eu lá no laboratório, eu não tenho como confirmar que aquela amostra foi coletada pelo profissional e ele deixou de colocar o nome dele na amostra. É só por questão de segurança. E portaria, né? Porque a nossa portaria fala que tem que ter esses dados. Então, se tem uma divergência, a gente vai entrar em contato e confirmar. O que estiver correto, a gente vai descartar e solicitar um novo. Pode perguntar. Pronto, eu já ia reforçar que era no próximo slide. O horário ele não é obrigatório pela portaria, como vocês estão vendo. Porém, a portaria ela fala que a amostra com horário ela tem a validade de até 72 horas. Então, a gente tem um intervalo maior para utilizar essa amostra. 72 horas, no caso, é para percorrer até a última gota de sangue no paciente. Não é liberar a bolsa do hemócio. Então, por isso que muitas vezes vocês ligam, eu queria confirmar se a amostra do paciente X ainda está válida, né? A gente vai conferir, aí vê que está vencendo agora, são o quê? Umas 3 horas. A amostra está vencendo 7 horas. A gente vai ter mais ou menos uma base de cálculo do transporte, da bolsa infundida. A gente sabe que a gente não consegue infundir uma bolsa tão rápido assim. Então, a gente vai ver com segurança. Será que essa bolsa vai ser infundida depois das 72 horas, que já não é mais tão seguro para os testes obrigatórios, laboratoriais? Então, a gente vai solicitar uma nova amostra. Então, o horário não é obrigatório, mas a gente pede que vocês coloquem por quê? A gente consegue validar ela por 72 horas. Uma amostra que ela não tem horário, a gente só consegue validar ela por 3 dias. Né? Então, a gente vai considerar hoje como o dia 1, amanhã o dia 2 e o dia 3. As 72 horas não, ela vai valer até o outro dia, né, no terceiro dia, ainda do horário que a amostra foi coletada.
Então, por isso, né, a importância. Porque, principalmente as UPAs, o paciente transfunde hoje, amanhã o médico solicita de novo, depois de amanhã o médico solicita de novo. E aí, para estar evitando furar o paciente, né, coloca o horáriozinho na amostra, quem já consegue fazer a validade dela por 72 horas. Pode perguntar. Prontuário ou data de nascimento. Eu também falo que é o prontuário ou data de nascimento. Então, eu até trouxe essa imagem, né? Nós temos pela primeira imagem a etiqueta que o laboratório disponibiliza para as unidades associadas. As UPAs, a gente sabe que elas têm as identificações já padrões, né? Mas nos hospitais que a gente vê que mandam uma etiqueta, né? Feita às vezes no esparadrapo, uma etiqueta em branco, a gente disponibiliza essas etiquetas. Mas se precisarem também, é só solicitar no laboratório que a gente envia essas etiquetas, tá? Aí eu coloquei um nome fictício que eu criei só para vocês verem que cabe a informação, que algumas pessoas falam que o campo é muito pequeno, não dá para escrever, mas eu escrevi realmente, né, a gente vê que cabe os dados do paciente. E aí, às vezes, a gente coloca essa etiqueta, né, como tem, mostra na imagem mais à frente. A gente envia a etiqueta e a gente vê que ainda assim, ainda tem erro, né, identificado na amostra. Aí, às vezes, eu sei que é um profissional novato na unidade, né, a gente sabe das realidades que existem essas trocas bem grandes de profissionais, a rotatividade, na verdade, mas a gente sempre tem que estar reforçando, né, com os profissionais que estão entrando, esses campos que são obrigatórios com a amostra. Porque quando a gente recebe uma amostra, gente, que ela é incorreta, a RT a gente não consegue resolver. A gente libera, né, como muitas vezes eu combino isso com vocês, a gente libera meu componente e solicita um novo RT na volta do motoboy. A amostra não, a amostra a gente descarta e só vai iniciar o teste com a nova amostra. Aí fura o paciente de novo, né? Você não tem que coletar nova amostra. Traz o motoboy só para deixar essa amostra, o transporte realmente atrasa mais. O paciente, que é quem tá precisando mais do componente, vai ter todo esse atraso. Então, a gente sempre reforça a questão da amostra por conta disso. No artigo 174, como eu falei para vocês, a amostra ela tem a validade de 72 horas. Né? E antes que uma amostra de sangue ela seja utilizada, a gente vai checar esses dados. Então, de novo, né? A gente chega na bancada, a primeira coisa que chega quando a gente recebe o motoboy, checou a amostra da RT, está tudo ok? A gente vai iniciar os testes. E vai verificar no nosso sistema interno, que é o SBS. Encontrei uma divergência da RT com o SBS e o SBS, que está incorreto, no caso, eu consigo alterar o meu sistema conforme vocês me mandam na foto do documento. Né? Então, vocês mandam na foto do documento e eu vendo que realmente a RT e a amostra de vocês que estão corretas, a gente vai dar continuidade ao teste e isso vai alterar no nosso sistema. É bem tranquilo. Tá? Aqui eu trouxe só a atualização que tem, acho que já tem uns 2 anos que a gente está trabalhando com essa atualização. Né? Mais ou menos 2 anos a gente foi certificado, né, pela ABB, que ela é uma certificação internacional, então eu posso conseguir essa certificação. E aí a gente passou, né, a exigir das unidades 2 amostras de EDTA para o paciente que ele não tem histórico de ABO. Né? Por que, que a gente passou? Porque a ABB fala que, por segurança do paciente, aquele que não tem, né, histórico de ABO, a gente precisa de 2 tipagens sanguíneas para confirmar que aquele paciente é, por exemplo, O positivo. Então, a gente recebe a solicitação, os meninos conferiram, está tudo ok, vai para o sistema. Abriu o sistema, o paciente ele não tem, né, cadastro no SBS, a gente considera aquele paciente de primeira vez. Então, o paciente nem ABO não vai ter, porque acabei de criar um sistema para ele, né, um prontuário para ele. Então, a portaria fala que eu preciso de 2 amostras para conferir, para confirmar, na verdade. No laboratório, vai ser feito por 2 técnicos diferentes, 2 bancadas diferentes, para confirmar, e confirmei, é o positivo. Cada um faz a confirmação, lança no sistema com etiquetas diferentes. Então, assim, é toda uma segurança mesmo para o paciente. Aí a gente garante que aquele paciente é o positivo, mas realmente não é para evitar erros. E aí ela ainda fala que essa amostra tem que ser coletada por 2 profissionais diferentes ou em horários diferentes, né? Pode ser coletada pelo mesmo em horários diferentes. Pronto. A ABB ela não exige um horário de diferença, né? Um intervalo de diferença. Pode ser minutos, o importante é que não seja o mesmo horário. Aí foi coletado às 2 às 15h05. Não pode, tem que ser em horários diferentes. Então, o registro da amostra. Não existe intervalo 10, 5, 2 minutos. Realmente não pode ser o mesmo horário. A portaria só fala que não pode ser o mesmo. Então, 3 minutos, 2, 1, a portaria não existe. Só tem que ser registrado, né, na amostra, no caso, em horários diferentes.
Pronto, é porque a portaria fala preferencialmente por 2 profissionais, mas não tendo, porque a gente sabe que existem realidades e realidades, não tendo 2 profissionais disponíveis para coletar a amostra de um paciente, o mesmo profissional vai coletar em horários diferentes. Então, coleta uma, identifica, coleta a segunda amostra e identifica com o seu horário. Tá? Tranquilo, a portaria, e nós aceitamos aqui. O que é que a gente não aceita? É quando a gente pega 2 tubos de EDTAs identificados com 2 nomes de profissionais. Então, lá, eu tenho 2 tubos de EDTA, aí nos 2 está identificados enfermeira Maria e enfermeiro José. Na outra amostra, enfermeiro Maria e enfermeiro José. As amostras estão idênticas, tá? A portaria diz que não pode. Então, elas têm que estar com a identificação com nomes diferentes, preferencialmente. Não tendo, pode ser pelo mesmo profissional, em horários diferentes. Certo? Pronto. Na RT não existe a exigência mesmo é mais na coletagem da amostra e na identificação dela. Na RT pode ser o nome de um dos 2 profissionais, mas a amostra é que tem que estar com os 2 nomes divergentes, diferentes, no caso. Entendeu? Na RT não, pode ser só o nome de um coletador, não tem problema não. Aqui eu trouxe só algumas imagens de umas amostras não conformes para vocês, né? Como eu falei para vocês, a gente disponibiliza a etiqueta e a gente ainda recebe ela com campo em branco. A gente disponibiliza ela com aqueles campos que são obrigatórios e ainda vem com os dados em branco, né? Aqui eu trouxe também uma das amostras não conformes que a gente recebe, que é quando ela vem com esparadrapo, né? E com bastante esparadrapo, fechando até o tubo da amostra. Né? E aí, por que eu preciso trazer isso para vocês? Porque eu, quanto enfermeira, sei que a gente não conhece a realidade do laboratório. A gente não sabe o que é que os meninos vão fazer com essas amostras aqui no laboratório. Eu só sei que eu tenho que coletar para a bolsa vir, né? Então, os meninos, eles precisam abrir esse tubo de EDTA para pegar o material que tem dentro da amostra. E a nossa portaria ainda fala que eu não posso tirar a identificação de forma alguma da amostra. Então, para mim abrir aquela amostra, eu vou precisar tirar a identificação dela, né? E eu não posso. Né? Então, eu só reforço para vocês. Vamos colocar. Nós já só tem um esparadrapo. Eu não tenho nem como mandar um motoboy buscar só etiqueta. Coloca um esparadrapo pequeno, né? Eu não posso deixar esparadrapo sobrando. Vou até mostrar para vocês por que eu não posso. Aqui é de outro ângulo, né? Só para vocês verem como ela está bem fechadinha. Aqui é a nossa centrífuga, que é um dos primeiros passos que os nossos técnicos fazem. Né? Então, eles precisam colocar a amostra dentro dessa centrífuga. O espaço dela só é feito para caber o tubo de EDTA. Se eu colocar esparadrapo sobrando, eu não consigo colocar ela. Né? Se eu colocar muita pressão, com a rotação, ela pode correr o risco de estourar, como já aconteceu. Às vezes é um bebê, é uma criança, a gente não quer ter que solicitar, não, vamos testar, a gente coloca, mas como a pressão aumenta, porque ele roda ali por muito rápido e por muitas vezes, por mais de 5 minutos, ela estoura lá dentro. Aí suja a centrífuga, tem que limpar, não é nem só pela questão do trabalho em si, né? Tem que furar o paciente de novo, tem que solicitar um novo transporte, né? Então, por isso que a gente não consegue centrifugar uma amostra quando ela tem esparadrapo sobrando ou papel sobrando. Vamos colocar a etiqueta mesmo só fixada no tubo, né? Que é outro detalhe que a portaria fala. Eu não posso receber uma amostra com a etiqueta que ela não esteja fixada no tubo. A gente já recebeu assim também. A etiqueta sem identificação e a etiquetinha colada em outro local, na caixa térmica, no copo descartável. Né? E essa etiqueta ela tem que estar fixada no tubo. Né? Porque como é que eu vou garantir, ter a segurança de que aquela amostra foi coletada daquele paciente por aquele profissional? Né? Então, a amostra tem que vir realmente grudada no tubo. Né? Pronto. Essa outra imagem, na verdade, eu acho que faltou aqui uma foto. Pronto. A segunda imagem era apresentando uma amostra de EDTA, de sangue total, que é como vocês mandam para a gente, e uma outra, né, comparando com a separação. Então, a centrifugação, que é a primeira etapa, como eu falei para vocês, é justamente para fazer essa separação das hemácias e do plasma do paciente. Com a rotação, como as hemácias elas são mais pesadas, elas tendem a cair, e em cima fica submerso só o plasma do paciente. Por quê? Os testes laboratoriais, em algum momento nós vamos pegar o soro do paciente e em outro a hemácia. Lembra que eu falei para vocês que a prova de compatibilidade a gente pega o soro do paciente, que é onde tem a presença de anticorpos, né? Para fazer o teste com a bolsa, que é as hemácias do paciente. Então, nesse momento, o nosso técnico está pipetando, que é como a gente chama, o soro do paciente. E no segundo momento, para fazer o ABO, ele vai pipetar as hemácias. Então, ele vai até lá no final para pegar a hemácia do paciente. Que aí é outro detalhe, né? Que eu sempre peço ajuda de vocês.
Se vocês puderem identificar a amostra e deixar um campo de visualização, ajuda demais os meninos, né? Eles vão fazer os testes mais rápido, porque aí eu tenho um campo de visão, eu sei o que é que eu estou pipetando. Se eu fecho, né, envelopar a amostra toda, como naquela foto anterior, os meninos não sabem se eles estão pegando soro, plasma, suja a amostra de novo, né, mistura, tem que centrifugar de novo, enfim, deixa esse campo de visualização. Não precisa ser um campo tão grande como esse que deixaram, pode ser menor, mas desde que eles consigam identificar o que é hemácia e o que é plasma, até para agilizar no momento dos testes. Aqui é um dos nossos indicadores, né, que é o nosso indicador de percentual de descarte de amostra. Esse é o geral de 2023, então a gente tem como meta 5% e a gente ficou abaixo dessa meta em 2023. Né? Graças a Deus a gente tem se mantido muito bom. Claro que a nossa, né, a nossa vontade era que não tivesse nenhuma amostra descartada, mas a gente sabe que existe, né, erros, enfim, e vai continuar existindo, infelizmente. Mas esse é o nosso indicador de descarte de amostra de 2023. Queria até aproveitar para parabenizá-los também, que em janeiro de 2024 nós só tivemos 10 amostras descartadas, né, das unidades associadas. Então, assim, é um número bem pequeno. Nós temos 40 unidades associadas ao todo, e a gente só teve, né, 10 amostras descartadas. Mas é isso, vamos, né, correr para ter um dia chegar nas 0 amostras descartadas. Pode falar. Melhorou muito. Não foi Não, mas não perturba não, podem ligar. Liga, aí às vezes até para poder ver se o paciente já Se já tem a BO, né? Tem, né, o cadastro. Aí sempre fala, né? Não, só precisa de um que já é cadastrado. Isso. Então, e aí nisso, às vezes você pede para tira uma cópia, né? Faz uma cópia e manda. Sim. Então, aí isso diminui muito. Diminui bastante, ajuda. E a gente sempre disponibiliza o contato do laboratório. Como eu falei para vocês, funciona 24 horas, então alguém vai atender o telefone. Ah, eu estou com dúvida, eu estou com um colaborador novo, passa o contato do laboratório para eles. Qualquer dúvida, não sei se essa amostra está correta, pode ligar. Né? Agora a gente tem até o WhatsApp, tem o WhatsApp do laboratório, eu acho que todo mundo já sabe, né, que a gente tem o WhatsApp. Pronto, no final está disponível no meu último slide o nosso número. O que eu vou pedir para vocês é que as solicitações elas não sejam feitas pelo WhatsApp. Ah, eu quero só mandar uma foto para ver se está ok? Pode mandar, né? Ou liga, que é até mais rápido, porque às vezes os meninos estão na bancada e eles não conseguem parar os testes para poder responder no WhatsApp. Então, é muito mais urgente, liga, que sempre alguém vai parar para atender. Né? Então, estou com dúvida, o que é que precisa realmente ter na amostra? Não tenham vergonha, não tenham esse medo, porque eles são treinados, eles sabem, né? Porque eu falo isso todos os dias. Nós, enfermeiros, nós não conhecemos, aliás, nós, quanto enfermeiros, nós não conhecemos a realidade do laboratório de imunohematologia. Eu conheço porque eu trabalho dentro. Quando eu entrei aqui, né, em homenagem à minha coordenadora de enfermagem, eu só sabia que o sangue era vermelho, né, Fernanda? Eu tenho essa brincadeira, eu sempre digo isso para ela. Só sabia que o sangue era vermelho e o ABO que transfundia para o ABO tal, só isso. Aqui a gente conhece, né, um mundo realmente especializado. Então, fala isso para eles não sabem, reforcem, repitam de novo, se for preciso, repitam 10 vezes. Ah, eu não entendi ainda, repita de novo, porque o atraso, né, não é só para o paciente, para a gente também, a gente vai ter que parar, ligar para vocês, né, até conseguir falar com o enfermeiro do paciente para confirmar o dado do paciente, é difícil, né? Pronto, não é obrigatório. Pode só enviar, tá? Agora, tá na dúvida, liga. Né? Na dúvida, pode ligar para tirar essa dúvida. A questão do ABL também. Na dúvida se o paciente precisa de 2 amostras ou não, vocês podem ligar. Só que nas nossas reuniões de comitê com a direção, ficou acordada que eu não tenho profissional suficiente para parar, para ligar para o laboratório. Eu posso coletar e mandar as 2 amostras diferentes? Pode, não tem problema. Tá? Então, não tem problema nenhum. O paciente já tem história que a gente tem recebido 2 amostras. Né? Mas, se vocês puderem ligar, podem ligar, né? O telefone está disponível. Mas não tem essa obrigatoriedade. Eu tenho que ligar antes para dizer assim, olha, eu estou mandando a solicitação do hospital X. Não precisa, tá? A não ser que a gente tenha no laboratório a amostra válida, né? Então, o que acontece muito com as UPAs, os pacientes, eles estão sangrando, né? Passa alguns dias com sangramento, presença de sangramento, e aí a gente fez um teste ontem e liberou uma hemácia. E aí, hoje, quando a gente recebe a RT, o paciente continua sangrando e a amostra válida, ninguém informou a gente. Aí vai ter que começar o teste do zero. Se vocês ligarem antes, Anastácia, uma pessoa, no caso, já deu telefone, né? Porque eu não consigo ficar dentro do laboratório todo o tempo.
Mas, enfim, Anastácia, confere para mim se a amostra do paciente, da Maria José, está válida ainda. Aí a gente vai lá, verifica, tá, a amostra ainda está válida. Pois o médico está solicitando aqui mais um concentrado de hemácia, mais um plaquete. A gente já vai agilizar. Quando o motoboy chegar, ela já vai estar prontinha para ser liberada. Mas isso quando eu tenho uma amostra válida no laboratório. Tá? Ah, eu não sei se a amostra está válida, foi feita ontem pela minha colega, antes de ontem. Liga para se informar que a gente tira a dúvida. Tá? Às vezes a gente não consegue responder no mesmo momento, porque as amostras ficam guardadas no Indrel. A gente vai tirar e procurar de uma por uma. Mas aí é menos uma coleta, né? O teste que já está mais agilizado, porque a gente já vai começar a fazer. Quando o motoboy chega, já está pronto. Enfim, tudo é questão mesmo do diálogo, né? Mas aí, na dúvida, podem ligar para o laboratório, viu? Esse é um outro indicador que nós temos, que é da solicitação, que é, no caso, da transfusão de mais de um CH, que é aquela ligação clássica, né? O paciente está sangrando, estão pedindo 2 concentrados de hemácia, né? Todo mundo conhece, né? Pronto, então, isso também é pela segurança do paciente, gente, né? É o PBM que a gente está trabalhando. Então, tem pacientes que a gente sabe que a sobrecarga, né? O volume, né, jogado nele infundido, ou mais rápido, ou em maior quantidade, né? Pode parar um paciente, né? Enfim, tem todos esses riscos. Então, pela segurança, a gente sempre vai entrar em contato para saber se o paciente está sangrando. Se ele tiver, a gente libera. Né? Se não estiver sangrando, a gente passa para os nossos hematologistas. E aí, em alguns casos, ele libera, em outros casos, ele pede para falar com o médico. É por isso que a gente liga de novo para poder pedir o contato do médico, para ter esse contato de hemato para médico assistencial. Então, também é pela segurança do paciente. Quando a gente fala, nós vamos liberar fracionado, a gente vai liberar um por vez. Isso significa o quê? Que o médico liberou os 2 concentrados. Mas, pela segurança, a gente vai deixar um armazenado no nosso Indrel. Porque já a Glaucine vai falar para vocês que a gente não pode, de maneira nenhuma, guardar uma bolsa de sangue dentro da geladeira, dentro do frigobar. Né? E a gente sabe que a realidade de muitos é que não tem uma Indrel, que é um equipamento, né, que ela vai apresentar para vocês por foto, que ele é o ideal realmente para se guardar o hemocomponente. Então, é mais seguro que a gente libere o primeiro, difunda no paciente, avalie o paciente, que é aquela orientação que a gente sempre dá para vocês. Reavalie, tem necessidade, o médico mandou pedir, pode mandar buscar, que ele já vai estar no nosso Indrel guardado. Né? Então, a gente só faz liberar o segundo concentrado, mas é por isso também, pela segurança. É para estar realmente armazenadozinho ali no local ideal para ele, seguro. O segundo também é pelo mesmo caso, né? Pela segurança do paciente, aquele paciente com hemoglobina acima de 7, a gente sempre vai ter esse contato se o paciente está sangrando ou não, pelos mesmos casos, né? Às vezes é a idade, é o peso, é a solicitação em si. E aí o nosso hemato vai precisar entrar em contato ou não, né? Em alguns casos libera. Então, a gente sempre está apresentando isso para a direção para ser discutido, e os comitês de transfusão, né? Que é uma reunião que a gente faz de 3 em 3 meses, que eu conheço alguns aqui que participam, mas infelizmente nem todo mundo, a gente sabe que não consegue participar, mas que é discutido bastante nesses indicadores, nessas reuniões de comitê. E aí a segunda imagem, né, a nossa informaçãozinha também da EducaSangue, que ela traz 4 campos obrigatórios, né, da amostra: o nome do paciente, segundo identificador, o nome do coletador e a data da coleta. Mas tá, se não tem a hora, não tem, mas coloque, porque a gente consegue validar essa amostra por 72 horas. Então, se vocês já estão vendo que aquele paciente provavelmente vai precisar de nova transfusão amanhã, ou depois de amanhã, já coloquem a hora, porque a gente consegue, né, estender a validade dessa amostra. E aqui são as minhas referências, né, que a gente utilizou, no caso, os artigos são da portaria e o nosso manual técnico, né, da ABB. Desde 2022 nós somos acreditados, né, por essa associação que ela é internacional. E aí a gente só teve, no caso, no laboratório, essa única mudança, que são os 2 ABOs, né, coletados com profissionais diferentes. E aí, do mais, gente, quanto a imuno, né, é isso, é realmente apresentar para vocês a portaria, que a portaria pede na íntegra esses dados obrigatórios, e a amostra também que tem esses dados que são obrigatórios. Quando a gente faz aquela ligaçãozinha bem chata para vocês solicitando nova amostra, não pense que a gente fica feliz com essa ligação, que a gente, a UPA errou de novo, vou ligar para aquela UPA de novo. Não pense que a gente fica feliz, porque a gente sabe que é chato para a gente, porque a gente para fazer a ligação. Às vezes quem atende é o administrativo, daqui para o administrativo encontra o enfermeiro, né? Enfim, tem toda essa demora. Então, a gente está, né, fazendo esse treinamento também para estar reforçando isso, para ter essa troca, para existir nessa melhora no indicador. Como eu falei para vocês, em janeiro a gente teve um percentual de amostras descartadas bem baixa, mas realmente, o nosso objetivo é chegar um dia não ter nenhuma amostra descartada. Né? Um ganho para os pacientes, para vocês e para nós também. Se vocês tiverem alguma dúvida quanto ao laboratório da Imuno, podem estar perguntando.
tá? Nossos contatos são esses. Esse primeiro celular que tem em cima é o nosso WhatsApp. Reforço novamente, por favor, não façam solicitação pelo WhatsApp, porque os nossos meninos, eles ficam presos na bancada fazendo testes, e aí se vocês forem ficar fazendo solicitação, mas eu pedi para ir mostrar tal hora, o WhatsApp ele não é tão ágil, ele é só uma ferramenta para nos ajudar mais com foto. Manda foto, confere se está ok, confere se a RT está faltando, não tem problema, mas se é uma urgência, liguem, perguntem, né, se o campo está correto, está ok, mas sempre façam uma ligação, porque o retorno vai ser muito mais rápido, tá bom? Se alguém tiver alguma pergunta, quiser falar mais alguma coisa, pode ficar à vontade. Eu vou passar agora a palavra para a Glauciane, que é a nossa coordenadora da distribuição. Enquanto ela passa aqui para o slide dela, se vocês quiserem acrescentar, falar alguma coisa, né, podem ficar à vontade. O teste, né? Deixa eu ver se eu consigo voltar. Acho que não. Exato, só QR Code bem rapidinho para ela. Tem, então pronto, pode deixar aí. Vai cá. E aí chega que é o correto, né? Pronto. Pronto, o processo é justamente isso. Chegou a RT, tem solicitação de dois concentrados, eles vão entrar em contato com o hematologista. Não necessariamente a Anastácia. O técnico mesmo, ele tem, né, livre contato com o hemato. Então, ele vai ligar, o hemato vai dar o retorno para ele. Se o hemato tiver liberado uma por vez e vocês receberem duas, por favor, me passe essa informação. Porque eu sou a responsável pelos técnicos, né? E aí, se eu não tiver esse feedback, eu não consigo corrigir isso com eles, porque eles sabem que não podem liberar dois concentrados se vocês não tiverem onde armazenar. Né? Mas a gente sabe que existem falhas, né, como qualquer outro local, mas o que eu peço para vocês é me deem esse retorno, porque eu sou responsável por eles, eu preciso... Não é que não possa. Em alguns casos, o hemato ele vai discutir com o médico e vai achar melhor que vá as duas bolsas. Uhum. Dentro do isopor, isso mesmo. Tem locais que são mais distantes que o hemato ele libera. Paracuru, Horizonte, alguns locais que o médico, né, conversa e aí fala com a nossa hemato, a gente não tem transporte, depende da ambulância, se for nos dois CHs, aquele CH ele pode ficar armazenado na caixa. Pronto, esse contato ele é feito com o médico assistencial. Muitas das vezes o que acontece? O nosso hemato fala com o médico de vocês e o médico de vocês não dá o retorno para a equipe. Não avisa, o hemato lá do hemócio disse que só vai mandar um e depois vai ter que ligar pedindo outro. Então, às vezes, essa falha é muito do médico. Eu já vi muito isso de conversar com o enfermeiro. A doutora Cláudia está dizendo que falou com o médico tal, e aí realmente é o médico quem não passou para a equipe que não passa, pronto. Eles conversam, acordam, a nossa hemata, ela passa, ela manda mensagem, ela liga, a Chás pode liberar os dois, até porque vai ficar pendente, até ela me dar um retorno. A gente libera e aí a equipe lá não estava nem sabendo, mas às vezes é acordado com o médico assistencial. É por isso que eu falei para vocês, porque esse indicador é feito, né, com base na minha ocorrência, então eles registram. Doutora Cláudia liberou um por vez, doutora Alex, os médicos do plantão, né? Liberou os dois CHs, não liberou nada. Tudo isso é conversado com o médico assistencial e colocado na ocorrência. Então, eles sabem que não podem mandar dois se não for acordado. Mas aí, às vezes, por conta da distância, por não ter transporte, ela acaba liberando os dois, mas aí o segundo ele vai ficar armazenado dentro da caixa térmica, né? Porque a Glauciane vai falar sobre a montagem da caixa, e aí o CH estando dentro daquela caixa ali mais ou menos até 10 horas, ele pode ficar lá dentro. Só que não é tão recomendado, por quê? A gente faz isso com as reservas cirúrgicas, né? HPM, Aquiraz, conhece bastante, Horizonte, a história do log, né? Que
os meninos colocam na caixa, a distribuição coloca na caixa, e aí ele é como se fosse um pendrive que ele fica registrando de 5 em 5 minutos. Então, ele é mais seguro que o termômetro, só que ele é mais caro. Né? Então, a gente só utiliza ele para as reservas cirúrgicas. Então, por exemplo, a gente manda 6 concentrados para Aquiraz, a distribuição coloca um logger entre as bolsas, né? Então, de 5 em 5 minutos ele vai ficar registrando. E aí todos sabem que a caixa tem que ficar no máximo 10 horas fechadas, contando da hora que sai daqui. E aí a Quirais fica aquela ligação, né, João Marcos? Cadê a caixa? Ainda não voltou, cadê as bolsas? Aí fala com o Sandro, fala com o outro. Aí nós estamos vão atrás da ambulância, mas está chegando, enfim. Quando chega, a distribuição desmonta, coloca o log no computador e aí vai ver o intervalo de temperatura. Não, a caixa ela não subiu, né, não desceu demais, não gelou, não esfriou. As bolsas são ser reintegradas. Mas nesse caso são para reservas cirúrgicas, que a gente disponibiliza o log. Como vocês são só termômetro, né? Se vocês abrirem a caixa do termômetro, a temperatura sobe. Quando fecha, então a gente não sabe o controle, se foi da temperatura ambiente ou da temperatura da caixa. Né? Então, o ideal realmente é deixar o segundo aqui. Só que por distância, a gente sabe que às vezes por logística não tem outra ambulância, às vezes é uma ambulância no município, não consegue vir buscar de novo, em mata de plantão acaba liberando as duas, mas aí reforça, cuidado com o segundo, deixa armazenado, só que a gente sabe que às vezes o médico não repassa isso para a equipe também, né? Então existe toda essa quebra de diálogo. Isso. Mas aí pode ficar nas duas caixas, né? Desde que a gente abra o CH e feche a caixa do mesmo jeito que ela esteja. Né? Porque a Glaucia vai falar já já que a bolsa não pode ter contato com a bateria, né? Que é com o gelo. Por isso que a gente manda aqueles isolantes térmicos separados. E aí, como não pode ir em contato com a bateria, às vezes o que a gente vê, né, Glaucio, quando retorna, a bolsa está por cima da bateria, a bateria por cima da bolsa não está do jeito que a gente mandou. Então, Anastácia, a minha unidade realmente não tem como disponibilizar outro motorista para vir, né? Porque a UPA não, a UPA sai motorista de tudo quanto é lugar, que a gente só vê motorista chegando. Mas os hospitais mais distantes não, né? Aquiraz, enfim, Horizonte, esses que dependem, às vezes, Pacajus, né? De uma ambulância do município. Aí o Emato libera, mas a gente se orienta, deixa a caixinha lá fechada com o segundo e tira o CH com o maior cuidado e deixa os isolantes do mesmo jeito, tenta montar do mesmo jeito, né, que está a montagem. Mas o que a gente vê, parece que tira o CH e revira assim a caixa de cabeça para baixo, né? E aí aquele CH, quando ele chega aqui em contato com a bateria, ele é descartável. Né? Gente, uma bolsa de sangue dessa é um doador que saiu de casa, né, que se disponibilizou a ficar um tempo. Quem é doador de sangue sabe que é uma agulha bem calibrosa, não é uma coisa agradável. A gente faz isso realmente na intenção de ajudar o próximo. Né? Só realmente a gente reforça para ter esse cuidado com a bolsa de sangue. A gente já liberou os dois por conta dessa questão de logística de transporte. Só manter o outro guardado lá dentro da caixinha com cuidado que dá certo. Tá? Mais alguma coisa? Vou passar para a Glauciane para a gente dar continuidade. Obrigada. Tá? Boa tarde a todos. A gente vai dar continuidade, como a Anastácia falou, a apresentar o transporte e o armazenamento dos nossos hemocomponentes, certo? Eu sou um pouquinho nervosa, que é a primeira vez que estou apresentando, tá certo? Pronto, vamos conhecer as validações dos nossos hemocomponentes, certo? O nosso concentrado de hemácia, ele tem a validade de 21 a 42 dias, de acordo com a solução preservante, né? Que a gente tem algumas bolsas, que as bolsas têm o preservante diferente. Né? Então, com isso, faz com que o nosso concentrado de hemácia, ele fique dentro dessa validade, que é 21, 35 e até 42 dias, certo? Esse aqui é o nosso concentrado de plaquetas, ele tem a validade de 3 a 5 dias, depende também da bolsa que é utilizada. O nosso plasma fresco é congelado, ele tem a validade de 12 a 24 meses, dependendo da temperatura de armazenamento, né? A temperatura que vou apresentar para vocês, mas acima de menos 30 é a validade de 24 meses. O nosso CRIO, né, o CRIO precipitado, ele tem a validade também de 12 a 24 meses, também dependendo da temperatura que ele está armazenado. Agora, vamos conhecer as temperaturas de armazenamento dos hemocomponentes. O nosso concentrado de hemácia, ele fica na temperatura
de 2 a 6 graus, certo? Em câmaras de conservação específica para hemocomponente. Está sendo muito rápido. Então, vou deixar para vocês anotarem, tá certo? Volto sim. A Isa também vai ajudar, que a Isa também era da distribuição, estou recém. Essas imagens foram tiradas por educação. Vocês podem procurar educação no Instagram. Que essas imagens estão todas lá. Uma página É bem interessante, tem várias informações bem importantes de todo o passo, até da transfusão, todo bem com relação de coleta de amostra, tudo que a gente vai falar aqui no EducaSangue ele tem, e é cheio de animações, bem interessante. Posso passar? Querem que volte algum outro? Posso passar? Estou voltando. Pronto, a gente tinha parado aqui, né? No concentrado de hemácia. A nossa plaquetinha, ela tem a validade, a temperatura de 20 a 24 graus, certo? Ela precisa ficar num agitador, né? Na agitação constante, para não haver o agregamento plaquetário, certo? Então, ela precisa ficar nessa agitação. O nosso plasma fresco congelado, ele fica na temperatura de menos 18, em câmara específica de hemocomponentes. O crio precipitado também ele fica na temperatura de menos 18. Posso passar? E agora vamos conhecer as temperaturas de transporte desses hemocomponentes, certo? Que é um dos importantes, né? Na saída daqui do hemócio até a chegada da agência, certo? Condições de transporte dos hemocomponentes sanguíneos, né? Tem as condições que é a temperatura do transporte e o tempo máximo desse transporte. O concentrado de hemácia no transporte, ele pode ir de 1 a 10 graus, né? E ele tem uma validade nesse transporte de 24 horas. O plasma fresco descongelado, ele fica na temperatura de 1 a 10 graus, também, se descongelado para fins transfusionais. O crio precipitado descongelado, ele fica na temperatura de 20 a 24, também para fins transfusionais. E o nosso concentrado de plaqueta de 20 a 24 graus, com o tempo máximo de transporte de 24. O crio fica 6 horas após o descongelamento. O plasma, 24 horas. E, como eu tinha falado também, o hemácia também é o do transporte de 24 horas. Posso passar? Essa aqui é a nossa validação de transporte, né? Nosso artigo 279. O hemocomponente sanguíneo para fins transfusionais será transportado em temperatura adequada para manutenção das suas propriedades biológicas. Aqui a gente vai demonstrar o passo a passo da montagem da caixa para ser transportado o hemocomponente. Aqui é uma caixa demonstrativa PP, que ela pode transportar alíquotas e hemocomponente de a quantidade de 1 a 6 hemocomponente, tanto de hemácia como de plasma descongelado, certo?
Então, a gente vai posicionar no fundo da caixa um gelox de 500 ml no fundo da caixa térmica. Após isso, a gente vai colocar 3 isolantes, né, que vai ser dobrados, então vai ter uma camada de 6. Aqui a gente vai colocar os nossos concentrados de hemácia, né? Então, coloca o bulbo do termômetro entre os concentrados de hemácia, ou o termômetro, como a Anastácia falou, também tem o logger, né? Em situações de reserva que é colocado. Novamente, a gente vai colocar 3 isolantes térmicos, né? E a gente vai ser dobrados com a que fica no final, fica 6 camadas. E novamente a gente vai colocar um gelox de 500 ml em cima, certo? Então, após isso, o termômetro ele tem que ser resetado, a gente fecha a caixa, passa uma fita para não ocorrer nenhum problema no transporte, e essa tampa vir abrir, né? Então, esse é meu componente, ele vai ficar inadequado para uso, né? Então, ele vai ter que ser retornado para cá. Então, essa aí é uma segurança que a gente faz para a chegada até vocês, né? Vamos dizer assim. Aqui é o passo a passo de preparo de transporte do concentrado de plaqueta e do crio descongelado. Posicionar o bulbo do termômetro no fundo da caixa. A gente coloca o nosso concentrado de plaqueta ou crio, dessa forma. Colocamos 2 isolantes térmicos em cima dos concentrados de plaquetas dobrados ao meio, formando 4 camadas de plásticos. Aqui a gente coloca esse separador de inox em cima dos isolantes. Alguma pergunta? Está sendo rápido, né? Pronto. Aí, após, né, a gente colocar esse isolante de inox, a gente coloca um gelox de 400 ml em cima. Aí reseta o termômetro, fecha a caixa, novamente a gente passa a fita para não acontecer nenhum acidente com relação de abrir a tampa da caixa. Aqui é no portal do Emoce, vocês podem entrar e lá vai ter todas as nossas validações de transporte, certo? Então, vocês vão entrar na rede do Emoce, rede de atendimento, tem a validação de transporte, vocês clicam. E aqui está todas as nossas validações, para todas as caixas. PP, dependendo do concentrado de hemácia, né, a quantidade, aí tem especificando os tamanhos das caixas. Isso aqui é a nossa conservadora, né, o armazenamento, que é o artigo 150. As câmaras de conservação em que se armazena o sangue, os hemocomponentes sanguíneos e os hemoderivados serão apropriados para esta finalidade do uso exclusivo, né? Então, a gente exclusivamente essa conservadora para os nossos hemocomponentes, não pode ser colocado nem outro tipo de, vamos dizer assim, de alimento, nem outro material sem ser realmente os nossos concentrados, certo? Aqui é o artigo 268, que esse aqui, todos os nossos hemocomponentes, eles são liberados no nosso sistema, e quando passado no sistema, ele é emitido uma guia, que é essa guia que vocês recebem após a chegada da bolsa, certo? Então, no nosso sistema, ela vai informando a temperatura que saiu, todos os hemocomponentes que foi passado no nosso sistema, certo? Assinado pelo responsável que deu a saída no nosso sistema. Esse permanece o mesmo artigo e essa aqui é as outras informações, né? Como eu disse, o responsável que fez a saída assina,
Aí tem o responsável, que é o motorista que veio pegar, ele também faz todas as identificações e a identificação de quem recebeu. Uma dessas guias retorna para a gente, né, e a outra fica com vocês. Essa daqui é a nossa DT, né, que é a devolução, né, algum hemocomponente que não foi utilizado. Então, ela vem sinalizada nessa guia de transferência, né, na devolução, com preenchimento de todos os dados que é necessário, para retornar aqui para o EMOS. E é isso. Obrigada, viu? Agora eu vou passar para a Isa, ela vai dar continuidade. Só aproveitando, né, a deixa da distribuição, só pedir para vocês para reforçarem com as equipes, né? Como vocês viram, os hemocomponentes eles são transportados também em temperaturas diferentes. Quando vocês forem pedir mais de um hemocomponente, né, ter esse cuidado de mandar uma caixa a mais, né, Glaucio? Por exemplo, a plaqueta ela não vai na mesma temperatura do concentrado de hemácia. Então, mandem 2 caixas térmicas, né, com 2 termômetros, porque pronto, cada uma com seu termômetro, porque aí elas vão em temperaturas diferentes, né? Enquanto uma vai de 1 a 10, a outra vai de 20 a 24, né? Então, são temperaturas totalmente diferentes. E aí, quando vocês não enviam, a distribuição, eu vou lá, né? Chora para Glauciane, Glauciane, o motoboy já está lá fora, empresta uma caixa, né? Quem nunca recebeu uma ligação minha sendo cobrado, né? Gente, devolve a caixa, devolve os termômetros, porque a distribuição ela não trabalha só para Fortaleza, né? Ela trabalha para o que a gente chama de hemorrede, que é todo o estado. Então, todos os dias sai material daqui para o Crato, para Sobral, Quixadá, vai e volta. Então, essas caixas são muito utilizadas. Aí só ter esse cuidado, né? Ou então, nós estamos, é porque o motoboy já, o que acontece? O motoboy já estava, aí para o próximo do EMOS, por isso que ele já passou, ele só tem uma caixa. Tem como emprestar? Aí eu sempre vou pedir, gente, só tentem devolver no mesmo momento. Porque às vezes a gente empresta, tem que ficar cobrando, pedindo, né? Reforço. Então, se a gente já emprestou, tentem realmente devolver, às vezes, na mesma viagem, porque aí desfalca o material da Glauciane. Né? Aí só para a gente ter esse retorno, já que a gente tentou ajudar também, tentem, né, dar esse retorno o mais rápido possível. Boa tarde. Já está todo mundo querendo ir embora. Eu vou ser rápida. Então, gente, meu nome é Isaquiele, sou enfermeira, sou especialista em hematologia e hemoterapia. Estou, no momento, coordenadora do ambulatório de transfusão. Creio que algumas pessoas já tenham falado comigo, eu não sei se foi mais antigo. Eu fiquei um período na supervisão da imunohematologia e também fui coordenadora um período da distribuição. A última aula que teve esse treinamento, eu ministrei a aula de distribuição, agora a Glauciane que está lá, e eu estou coordenando o ambulatório de transfusão. E hoje eu vou falar para vocês sobre transfusão de sangue, certo? Não tem como falar de transfusão de sangue sem ser um pouco repetitivo com algumas coisas que a Anastácia falou. Mas aí eu vou ser bem breve, porque eu sei que todo mundo já entendeu, tá bom? Mas se tiver alguma dúvida, é só perguntar. Isso aqui está funcionando? É aqui. Eu vou ter que vir aqui. Você que pronto, passando para ti. Porque ele vinha mexer em alguma coisa, mas eu não sei. Né? Então, aqui, irmã? Então, para iniciar, né, eu creio que a maioria das pessoas que estão aqui, ou que estão dentro desse processo, são enfermeiros ou da equipe de enfermagem, né? E já de início, eu trouxe a resolução do COFEM, a 629, que foi revogada pela 709, que estabelece as diretrizes. Deu certo? Obrigada. Que estabelece as diretrizes para a atuação dos enfermeiros e técnicos de enfermagem e hemoterapia, a fim de assegurar uma assistência de enfermagem competente, resolutiva e com segurança. Então, se vocês tiverem curiosidade, nós, como enfermeiros,
é bem interessante que a gente leia e esteja ciente de todas as nossas competências, deveres, o que é que o enfermeiro tem que fazer, o que é que o técnico de enfermagem pode fazer, tá bom? Então, já iniciei mostrando as diretrizes da Resolução 729. Por outro lado, muito bem. E não tem como falar de transfusão sem trazer a portaria de consolidação do Ministério da Saúde, a número 5, o anexo 4, e eu trouxe o artigo número 6, que fala que a transfusão de sangue e seus componentes deve ser utilizada criteriosamente na medicina, uma vez que toda transfusão ela traz risco ao receptor, seja um risco imediato ou um risco tardio, tá? Devendo ser indicada de forma criteriosa. Então, a transfusão, quando bem indicada, ela salva vidas, mas ela tem que ter essa indicação, certo? A gente não pode transfundir indiscriminadamente, por quê? Porque cada transfusão traz um risco. Trouxe mais uma vez o artigo 190 da Portaria de Consolidação, em que ele traz que a transfusão ela será realizada por um médico ou profissional de saúde habilitado, qualificado e conhecedor das normas, e serão realizadas apenas sob supervisão médica, isto é, em um local que haja pelo menos um médico presente que possa intervir caso aconteça alguma reação transfusional. Então, eu só posso realizar uma transfusão se eu tiver um médico presente. Não tem médico presente, eu não vou transfundir. E mais uma vez, a Anastácia já mostrou para vocês as modalidades de transfusão. Está lá na portaria de consolidação. Então, tem a transfusão que é programada, uma reserva, que eu sei o dia e a hora que ela vai acontecer. É uma transfusão programada. Tem as transfusões de rotina, que podem ocorrer em até 24 horas, urgência até 3 horas, e as de emergência, que quando o retardo da transfusão pode acarretar um risco para a vida do paciente. E aí, na hipótese de uma transfusão de emergência, a liberação do concentrado de hemácia é feito antes do término dos testes pré-transfusionais. Mas ele tem que obedecer a algumas condições. Condições que são: o quadro clínico do paciente deve justificar isso, certo? Então, por isso que a Anastácia sempre pergunta: realmente é necessário? O paciente está sangrando? E aí o médico vai avaliar e ver se realmente é necessário essa transfusão, se o quadro clínico do paciente justifica essa transfusão de emergência por conta do risco. O médico assistente, ele tem que registrar que está ciente, né, dos riscos que essa liberação pode acontecer. Então, ele vai pesar os prós e os contras, e aí ele vai fazer aquela solicitação de extrema urgência que a Anastácia mostrou lá na RT, assinalando o campo devido. O termo de responsabilidade deve ser assinado, e aí a liberação da bolsa não isola a necessidade de realização dos testes pré-transfusionais. Então, mesmo que a bolsa seja liberada, eu tenho que mandar a amostra do meu paciente para os testes pré-transfusionais serem concluídos. E aí, mais uma vez, tudo que tem que ter na RT, vocês já sabem, de cor e salteado. Quem nunca, né, mandou uma RT incompleta e não recebeu uma ligação, minha ou da Anastácia. E aí, por que a gente faz essa ligação? Né? Eu mudei o slide. Enfim, coloquei depois. Mas a gente faz essa ligação porque os dados têm que estarem completos, legíveis, né? E sem rasura. Se tiver rasura, se tiver incompleto, se tiver ilegível, a gente vai ligar, tá bom? E lembrando que a RT ela tem que ser preenchida por quem? Pelo médico, certo? Aí a gente sabe que às vezes a gente tem alguns problemas, né? Com a letra, né? Mas enfim, a gente checa e pede para fazer de novo, porque se mandar para o Emoce, a gente não pode receber. E a RT que todo mundo já conhece, né? Que eu nem vou mostrar. E aí eu trouxe aqui que ela é incompleta, ilegível ou rasurada, não pode ser recebida, por quê? Porque a portaria não permite.
Se eu estiver recebendo, eu estou contra a portaria de consolidação do Ministério da Saúde, número 5, anexo 4, que rege a hemoterapia. Então, eu não recebo. E agora eu trouxe a requisição de transfusão. A Anastácia já deu um gostinho para vocês, requisição de transfusão eletrônica. Hoje a gente utiliza ela no ambulatório de transfusão aqui do EMOSSE. A gente já utiliza há mais ou menos uns 2 anos. Eu lembro que quando houve a ideia da RT eletrônica era um sonho, eu ainda era da Imuno. Então, a minha visão inicial da RT eletrônica era a visão do laboratório de imunohematologia. E aí, hoje eu estou vendo ela acontecer lá na outra ponta, né, no ambulatório de transfusão. E vocês não têm noção da quantidade eu acho que de erros que a gente diminuiu, né, com a requisição de transfusão. Seja erro de comunicação, que tinha, fulano disse isso, mas não é assim, enfim, acontece, né? E seja erros, rasura, falta de informação, que a gente, apesar de ser no mesmo prédio, a gente vai retardar a transfusão. Se eu vou ter que fazer uma nova RT, eu vou ter que, aquele paciente vai ficar esperando um pouquinho mais para transfundir. Então, a requisição de transfusão, ela é preenchida pelo médico, o paciente chega no ambulatório, pacientes que chegam no ambulatório são encaminhados de outros serviços, são avaliados sempre pelo médico do plantão, e aí o médico avalia a clínica, avalia os exames e verifica que existe uma necessidade de transfusão. Aí ele vai fazer requisição de transfusão. Muito bom. Por quê? Porque tem campo que é obrigatório. Ele vai conseguir passar sem o HB, se for um concentrado de hemácia? Não. Ele vai conseguir finalizar a RT sem uma indicação, sem o diagnóstico, sem o nome completo, sem o nome da mãe? Não. Então, ele tem que preencher tudo. Então, a gente já evita esse primeiro erro. E aí, depois que ele preenche, automaticamente chega uma requisição de transfusão no posto de enfermagem e lá na imunohematologia. Então, a Anastácia recebe a requisição, eu recebo. Recebo com um alarme visual, que ela fica piscando, nova requisição, e um alarme sonoro que fica lá apitando até você checar. Isso é muito bom, acho que até eu que pedi, o sonoro. E aí ela já tem a nova requisição, transfusão, nome do paciente e qual a modalidade de transfusão. É uma reserva? É urgente? Ou é uma extrema urgência? Se eu não me engano, quando for extrema urgência, vai vir vermelho, né? E aí, a imunohematologia já vai verificar esse paciente. Vai abrir o SBS, vai verificar se é um paciente de primeira vez, vai verificar se é um paciente PAI positivo. E a partir dessa verificação, a imuno vai me dizer quantas amostras eu tenho que coletar. Então, eu recebo a requisição, vou conferir junto ao prontuário, mas eu fico aguardando a imuno me dizer quantas amostras eu tenho que coletar. E a imuno verificou que era um paciente de primeira vez. Aí, paciente de primeira vez, a gente tem que fazer o quê? São 2 amostras, 2 EDTAs, né? Aí, profissionais diferentes, ou então mesmo profissional em momentos diferentes. E aí, ela já vai me avisar isso na RT. Então, não precisa ligar para a Anastácia, não precisa ligar para a Imuno para saber o que é. Ela já vai me confirmar que eu preciso coletar 2 EDTAs. E eu vou fazer essa coleta. Quando eu finalizo essa coleta, eu já coloco na RT que eu finalizei a coleta, eu já coloco na RT que eu estou enviando a amostra e a Anastácia já sabe que tem a amostra chegando. E aí aparecem essas telas, né, de confirmação de envio de amostra. E enquanto a gente fica aguardando, assim que a bolsa é inserida, já aparece para mim, bolsa inserida, solicitar a bolsa. E aí a gente verifica, inicialmente eu vou dizer o que é que a gente faz antes disso, mas assim que a bolsa é liberada, a gente verifica sinais vitais, verifica a prescrição, se está tudo ok, faz toda a nossa checagem, e aí solicita a bolsa e já sabe que a gente já está chegando com a nossa maletinha para pegar. Aí pego a bolsa e aí inicio a transfusão. Confirmo o recebimento quando eu chego após as checagens e inicio a transfusão. A RT eletrônica é muito interessante porque, além da segurança, ela me passa toda a rastreabilidade do processo. Então, eu sei quais mãos aquela bolsa passou até chegar ali. E o sonho realmente é que ela saia do ambulatório de transfusão
e vá à unidade associada. Eu sempre imaginava que ela ia ser muito positiva, principalmente para as unidades associadas, que é quem está mais longe. Porque se a gente aqui do lado, né, já tem alguns problemas, imagine quem está longe. A gente sabe da dificuldade de transporte, tem que mandar uma nova RT para poder o sangue ser liberado. E aí, se o médico, por acaso, colocar um dado errado, equivocado, ele vai excluir aquela RT e vai fazer uma nova. Ele não vai ter que mandar outro motoboy vindo com uma nova RT para o hemocomponente ser liberado. Além disso, se o paciente tiver a amostra válida, a imuno já avisa. Não precisa a amostra está válida. E aí eu só vou falar com o motoboy para ele se dirigir ao hemócio e recolher o hemocomponente assim que estiver liberado. Essa comunicação toda eletrônica. E a comunicação é toda eletrônica, está tudo registrado. Eu não vou ter que ficar fazendo ligação. Então, assim, se vocês tiverem interesse, vocês podem estar falando com a Anastácia, podem estar falando comigo. A gente vai levar essas solicitações para a nossa TI, né? Para a direção, para a TI. E, assim, realmente a gente tem interesse de levar. Porque... certo? Então, podem falar. Olha, cadê a RT eletrônica, Anastácia? E aí a gente vai fazer o levantamento de quem está interessado para ver a possibilidade, tá bom? Mas é de interesse nosso, sim, levar e expandir essa ideia. Sem dúvida. Esse programa vai dar ainda. Mas aí a gente tem que ver a possibilidade, porque eu não sei a questão de intranet, extranet, a gente tem que... aí tem os cadastros, treinamento de todos os médicos. Aqui a gente tem uma assinatura eletrônica, então tem que ter essa assinatura, então tem que ter todo um treinamento com todo o pessoal. Mas a gente sabe que quando vocês estiverem, né, quando estiver andando, realmente é uma diferença imensa. Hoje eu visualizo o processo e eu tento visualizar como era manual. Aí eu fico perguntando, né? Como é que era manual? A RT não vai deixar de existir, porque vai ter uma falta de energia, vai ter uma contingência, então vai ter que existir. A gente usa. Se tiver uma queda da internet, a gente tem que usar. Tá bom? Então, todo mundo tem que estar ciente do que precisa. Mas a RT eletrônica, para a gente, foi um avanço muito grande. Por isso que eu estou fazendo a maior propaganda. Então, vamos continuar, né? Quem tiver interesse de levar a RT eletrônica para a sua unidade, manda uma mensagem para a Anastácia. E aí a gente vai ver quantos, onde, qual, e vai ver a possibilidade com a TI. O WhatsApp da Anastácia vai bombar. E aí eu vou falar de amostra, mais uma vez, a Anastácia já falou e eu vou repetir. O que é que a gente precisa ter na amostra? Identificador, nome completo, número do prontuário ou data de nascimento, nome de quem coletou, nome de quem coletou. Pronto, o nome de quem coletou é a rúbrica que ele usa lá no hospital? Não, certo? É um nome legível. Porque se eu colocar a minha rúbrica, ninguém vai saber que sou eu. Tá bom? Então, o nome completo. Oi. Já pede CPF? Então, CPF é obrigatório já? Um ou outro. Então, um ou outro. Não é obrigatório ter o CPF, a data de nascimento e o número do prontuário. Pode ser número do prontuário, data de nascimento ou CPF. Eu vou mostrar como é que a gente usa aqui. Hoje a gente não usa CPF aqui na identificação da amostra. Quanto menos vocês usarem só obrigatório, menor gente, a portaria fala que preferencialmente o prontuário, porque o prontuário geralmente é pequenininho, o CPF ele já é o número mais extenso. Né? É mais fácil de errar. Até eu, às vezes, erro o meu. Vou botar o 0 e boto o 8. Aí, quando tornar, acho que aí a gente vai ter que usar mesmo. Vai ter que usar mesmo. Mas, assim, quanto menor
minimizar isso e deixar o obrigatório mais fácil. Ah, eu coloco o nome da mãe. Pode colocar, mas tem que estar certo. Tem que estar igual na RT. Se tiver o nome da mãe na RT e outro nome da mãe na amostra, está divergente e não pode receber. E a... Pronto, é assim que sair na portaria, que é um dado obrigatório, aí a gente já vai adequar e com certeza vocês já vão ser informados que tem que ser o CPF, né? Por enquanto, ele pode ser um identificador, quem quiser já ir ajustando, pode, mas por enquanto ele não é obrigatório, né, Anastácia? Tô certo? Tá. E aí eu trouxe a identificação de amostras do ambulatório de transfusão. Hoje a gente utiliza o nome, o número do prontuário, data de nascimento, data e hora da coleta e o nome do coletador. E, além disso, a portaria também recomenda que sejam colocados o código de barra. Ele recomenda, é interessante que tenha, quem não tem problema. Mas a gente usa hoje porque a gente tem a rastreabilidade, inclusive para a RT eletrônica, da amostra, que a gente faz a vinculação da amostra à RT do paciente. Então, a gente já faz esse casamento, quando a imuno já recebe nossa amostra, ele já sabe qual amostra que ele está recebendo, e além de ter o identificador do paciente, ela sabe qual o número da amostra, e ela usa essa numeração lá em vários livros de fenotipagem, para lançar todos os resultados do SBS, que é o sistema que a gente utiliza interno, tá? Então, a gente identifica com nome, número do prontuário, data de nascimento, data, hora, nome de quem coletou e uma identificação de código de barra. Lembrando que essa identificação tem que ser uma identificação ativa, né? Eu vou coletar uma amostra, o que é que eu preciso? Eu preciso que o meu paciente verifique se o nome dele. Quando a gente vai lá na Unimed, vou coletar um sangue, o que é que eles mostram, né? Se o nome tá certo, aí você olha, tá. Aí depois que ele coleta, ele afixa no tubo e mostra para você que a sua etiqueta com o seu nome está no tubo, né? Está lá no EDTA. Então, é desse jeito, a identificação ativa. Você tem que fazer essa identificação. E aí é uma checagem a mais para evitar alguns erros. Aí você já checa se está faltando o nome do coletador, se está faltando algum dado. Tá bom? E aí eu vou encaminhar a amostra para a imuno, né, no motoboy. Aqui a gente vai deixar. Quem tiver disponível vai. E aí, quando a bolsa fica disponível hoje, como é que funciona o nosso fluxo? A bolsa está disponível lá na RT eletrônica. Aparece uma telinha verde e um quadradinho assim, ó, piscando que a bolsa está disponível. Aí a gente vai, nesse momento, a gente vai no prontuário do paciente mais uma vez e verifica o que está prescrito. Está prescrito concentrado de hemácia irradiado. Aí eu já vou na RT eletrônica e eu já olho se o concentrado de hemácia está irradiado, porque já me dá o produto. Ok. Aí, gente, a bolsa do paciente tal está pronta. Vamos verificar os sinais vitais para ver se o paciente está ok, está estável. Verificamos os sinais vitais e verificamos na prescrição se tem algum medicamento. Às vezes, dependendo do paciente, o médico passa uma furosemida antes ou algum preparo, o paciente que tem reação. E aí a gente já faz essa medicação antes para ir pegar o hemocomponente realmente no momento de transfundir. Para mim não ficar com esse hemocomponente fora da temperatura por um tempo maior. E aí, quando eu recebo o meu hemocomponente, aqui na transfusão, como o nosso transporte é um transporte de 5 minutos, a gente não faz um controle de validação de transporte aqui dentro, porque a gente sempre vai pegar já para iniciar a transfusão. Mas vocês que estão nas unidades associadas, recebam o hemocomponente, o que é que eu vou olhar? Temperatura, certo? Vou verificar as temperaturas. Todo mundo aprendeu as temperaturas? Concentrado de hemácia, 1 a 10 graus, certo? 2 a 6, armazenamento. Transporte, 1 a 10. Plaqueta, 20 a 24. Mesma temperatura de transporte e a temperatura de armazenamento, certo? Então, verifico as temperaturas, está tudo dentro dos padrões. Lembrando que na guia tem a pesca.
Preciso vocês decorarem? Não. Lá na guia que vocês recebem tem a pesca. TT é a temperatura de transporte. Está dentro dos padrões? Receba. E aí eu vou fazer a minha primeira checagem. Qual é a minha primeira checagem? Bolsa, a etiqueta que vem afixada da bolsa, a etiqueta de identificação do paciente que a imuno afixa na bolsa e a RT, certo? Aí eu faço a conferência do paciente com a RT e a etiqueta de transfusão e da etiqueta de transfusão e do rótulo que é fixado no paciente. Vou ver se é o mesmo paciente. O nome está igual na RT e na etiqueta? Tá. O número da bolsa que está na etiqueta é o mesmo que está afixado na bolsa que veio, acabei, 31, 52, 23, 24, enfim. É o mesmo número, é o mesmo componente, o ABO está certo. Ok, conferência número 1, check. No ambulatório de transfusão, a gente faz essa checagem sempre em 2 pessoas. A gente conta com 2 enfermeiras, uma fica mais na burocracia, a outra fica assistencial. Então, aqui está assistencial, sempre faz esse recebimento, tá? As 2 não estão disponíveis, aí pode ser 2 técnicos, mas sempre com a supervisão do enfermeiro ali no lado. E aí eu trouxe essa etiqueta, né, que é a imunopreenche, que vai o nome, os dados do paciente, a BO, PAI, número da bolsa. E essa é a etiqueta que vem já do hemocomponente desde a coleta, tá? Aí vem com o número conforme a... Pronto, conforme o padrão internacional SBT, olha como eu esqueci, o ABO e o RH. E aí eu vou olhar principalmente aqui o quê? Número da bolsa, se está igual, que está na etiqueta, o ABO e o RH, se é o mesmo, se é um ABO compatível com o paciente, porque tem também um ABO do paciente naquela etiqueta de identificação do paciente, o vencimento, meu povo, né? Validade, vou olhar para validade, principalmente plaqueta, tá? A validade da plaqueta, vocês viram que é de 5 dias. Então, olhem para a validade, olhem para o horário da validade, tá? A transfusão deve finalizar antes do término da validade. Então, a plaqueta vence hoje, meia-noite. Eu vou iniciar a transfusão hoje, meia-noite? Não. E o hemocomponente, volume, certo? Então, faça essa visualização, faça essa checagem. Além disso, eu tenho que fazer a inspeção visual. Tá? O que é que eu vou olhar no meu hemocomponente? Temperatura, checagem da identificação do paciente e na inspeção visual, coloração, tá? Vou ver se tem algum coágulo, então eu olho para a minha bolsa, eu não só pego. Vou olhar para ela se tem algum coágulo. Se for plaqueta, eu vou olhar o swirling. Quem sabe a gente depois não faz um hemotour no próximo curso, e aí a gente mostra o swirling da plaqueta para vocês. Além disso, se o sistema está fechado. É muito importante pegar uma bolsa que está com o sistema aberto. Aí não faz sentido transfundir, certo? Aí eu paro aí. Então, tem que ser feita a inspeção visual para aceitar aquele componente. Fiz todas as conferências, tá? Tudo ok? Eu volto para a prescrição. Aí eu olho mais uma vez a minha prescrição, se está correta, se ele está solicitando o que eu tenho em mãos. Vejo também o número de unidades, o gotejamento, a velocidade de infusão. E aí eu vou levar minha bolsa, preparar minha bandeja com o material que eu preciso, com meu equipo de transfusão e vou até o paciente. Quando eu chego lá, à beira-leito do paciente, sempre essa checagem também é feita por 2 pessoas, certo? Aí a gente faz a identificação ativa do paciente. A gente utiliza sempre 3 perguntas básicas aqui no ambulatório. Qual o seu nome? Aí ele fala, Antônio José dos Santos. Aí eu olho no prontuário, se o nome do prontuário é Antônio José dos Santos, eu olho na plaquinha se é Antônio José dos Santos, eu olho na bolsa se está escrito na etiqueta Antônio José dos Santos. Além disso, eu pergunto data de nascimento, eu pergunto o nome da mãe, verifico no prontuário e olho a minha bolsa
a etiqueta, mais uma vez, para me ter certeza se o número do prontuário realmente está na etiqueta e é aquele paciente que eu estou falando. Verifico a numeração da bolsa, olho a ABO se é compatível, e aí tem a segunda checagem. E para fazer essa segunda checagem, a gente utiliza um forno, eu vou já mostrar para vocês, mas essa checagem é uma das mais importantes, tá? Na beira do leito do paciente, para eu ter certeza que o paciente que eu vou instalar aquela bolsa é o dono do sangue que eu mandei para fazer o teste de compatibilidade, certo? Então, essa dupla checagem de identificação do paciente do hemocomponente antes da instalação do mesmo é fundamental para um ato transfusional mais seguro. Cuide bem do seu paciente, não confiem que o outro fez ou fará e fez o certo. Eu confio de olho fechado, porque foi minha colega que disse. A gente não confia. Não porque a gente pode achar que ela é incompetente, não. Eu checo mais uma vez, porque vai que ela deixou passar alguma coisa, certo? Então, não confiem. Chequem sempre antes de transfundir. Tá todo mundo com sono, mas eu estou terminando, viu? Tem já um café ali, eu também estou de olho. E esse é o checklist da dupla checagem. A gente faz essa dupla checagem, que foi isso que eu falei para vocês, e o responsável pela transfusão assina e o responsável pela dupla checagem assina também. E aí, a partir daí, fiz a checagem, estou com a bolsa ali na beira do leito, eu vou pegar o acesso do meu paciente. Lembrar sempre que eu vou utilizar um acesso venoso exclusivo, certo? Para a transfusão. Não vou adicionar nem infundir conjuntamente medicamentos ou soluções não isotônicas. E aí eu vou preparar, né? Vou abrir o sistema do meu equipo, vou verificar se o meu equipe está direitinho, vou abrir o sistema da bolsa, né? Verifico mais uma vez se ela estava com o sistema todo fechado. E vou dando andamento à conexão da bolsa com o equipe, tá? Verifico mais uma vez se não tem coágulo, se o equipe está funcionando bem, e aí eu faço a conexão da bolsa com o paciente. Lembrando sempre que a etiqueta de identificação do paciente tem que ficar fixada na bolsa até o fim da transfusão, certo? Ah, instalei, tirei a etiqueta e vou colar no prontuário. Não, tem que ficar lá. Segurança, tá? Se tiver uma reação transfusional, a primeira coisa que a gente olha é para a etiqueta. Não é, Fernanda? Fernanda, qualquer coisa, me corrija. E aí, mais uma vez, eu trouxe o artigo 192 da Portaria de Consolidação, em que ele fala que antes do início da transfusão, o componente eritrocitário não deve permanecer em temperatura ambiente por mais de 30 minutos, tá? Então, tiro da caixa, faço a checagem e vou instalar, tá? Eu não vou deixar ele lá na bancada para esquentar um pouquinho, não, pelo amor de Deus, viu? Manda. Pelo amor de Deus. A viscosidade do sangue é diferente da função fisiológica, que vai e corre bem rápido. Ele não, ele corre, então ele já vai perdendo essa temperatura à medida que a função está acontecendo. Então, não precisa deixar ele para esquentar um pouquinho, tá? E ali você vai estar alterando a temperatura, aí você pode ocasionar uma reação transfusional no paciente. Uma curiosidade, as colegas estavam tem paciente dialítico que precisa de então, é comum a gente ver que quando ele vem bem geladinho, algumas técnicas de baixo pega ou se colocam sobre a máquina, ela precisa de administrar. Isso não se faz. Você ouvir, ver esse ar. Corrija. Pelo amor de Deus, liga para o Emoce e pede para falar com a Isa. Você tem que dar o hemocomponente,
ele toma determinada temperatura, mas ele é aquecido. Vamos supor, uma bomba de infusão, mas eu tenho um equipamento próprio, e ele vem e ele vai esquentando só ali, já pertinho não é a bolsa que você vai esquentar. À medida que ele vai passando aqui, é que vai ali, vai alterando um pouco a temperatura. Mas são pacientes, eu quero falar de uma são doadores que tem aqui no anticombustível, alguma coisa assim. Que aí ele tem que ser aquecido para ele poder receber. Nada de botar em banho-maria, bota a bolsa ali dentro de banho-maria. O sangue, imagina aí, quanto, apesar da gente fazer todos os exames e tudo, mas sangue é um material biológico. Você vai aquecer, se ali tem alguma bactéria, alguma coisa, vai crescer. E aí você vai estar dando uma bomba de bactérias derramada aqui com o primeiro desse que vocês combatem. Então, gente, não pode. Isa, aconteceu da bolsa chegar, eu entreguei para o posto de enfermagem, e aí passou mais de 30 minutos, passou 2 horas lá, ninguém transfundiu, e depois chegaram com a bolsa aqui. Estava fora da temperatura por mais de 30 minutos. Gente, a gente não transfunde, certo? E aí vocês já vão ligar para a Anastácia, já vão tentar falar com a Glauciane, e vão devolver essa bolsa e solicitar uma nova bolsa, porque a gente não tem segurança das propriedades biológicas desse hemocomponente se ele passar mais de 30 minutos fora da temperatura de transporte ou armazenamento. No caso, armazenamento, tá? E aí vocês vão devolver como armazenamento inadequado. Vai ser descartado. E aí, outra coisa muito importante, a verificação dos sinais vitais, tá? Os sinais vitais, eles devem ser verificados sempre antes da transfusão, imediatamente antes da transfusão e após o término da transfusão. Os primeiros 10 minutos no início da transfusão, quem viu essa pergunta e acertou? No artigo 190 da Portaria de Consolidação, ele traz que os primeiros 10 minutos de transfusão, eles devem ser acompanhados pelo médico ou profissional de saúde qualificado para tal atividade, que permanecerá ao lado do paciente durante este intervalo de tempo. Então, instalei a bolsa, o profissional vai ficar lá, aqueles primeiros 10 minutos, próximo ao leito do paciente, observando se ele vai demonstrar alguma queixa, e lembrar que qualquer queixa é muito importante, né, Ju? Ela vai já falar para vocês, tá bom? Não é obrigatório pela portaria de consolidação. Aqui a gente verifica. Aqui no EMOS a gente verifica, tem a nossa instrução técnica interna, então a gente sempre verifica. Por que a gente verifica? Porque a gente obriga o profissional realmente a ficar ali e dizer que ficou, e eu verifiquei os sinais vitais, está registrado aqui. Então, é uma forma da gente mostrar para a BB, que é uma dos locais que a gente é certificado, e a gente, além de fazer a rotina, tem que mostrar uma evidência, é que eu fiquei os 10 minutos próximo ao paciente, a gente verifica os sinais vitais para dizer que ficou mesmo, tá? Mas a portaria não obriga a ficar. Ela quer que a verificar os sinais vitais. A ficar à beira-leito, sim. Tá? Então, aqui a gente verifica início, primeiros 15 minutos e ao fim da transfusão. E aí, isso aqui eu passei, né? No início da transfusão, normalmente, pelo menos a maioria dos nossos médicos, e é o que é recomendado, iniciar a transfusão mais lento naqueles primeiros 15 minutos. E aí é aqueles mesmos primeiros minutos que a gente fica próximo ao leito. Qualquer sinal ou sintoma pode ser uma reação transfusional, e aí eu já tenho que interromper a transfusão e sinalizar, né, fazer todo o fluxo de reação transfusional.
Então, normalmente, a gente fica aqueles primeiros 15 minutos com gotejamento mais lento e depois ajusta. Lembrando que isso sempre está na prescrição médica. O médico sempre pede isso. Então, primeiros 15 minutos, 15 gotas por minuto, e aí depois 45 gotas por minuto, 30 gotas por minuto, a depender do volume e do paciente. Sempre vou observar o paciente, né, durante o procedimento. Então, fico os primeiros 15 minutos ali na beira do leito, fiquei, verifiquei os sinais vitais, tchau. Só quando ele chamar que acabou? Não, né? Vamos observar. Então, sei que está acontecendo uma transfusão ali, eu vou olhar, voltar, e aí, seu João, como é que tá? Tudo bem? Não vamos esquecer ele, tá bom? E lembrando que esse paciente ele deve ser monitorado por 24 horas, né? Normalmente fica com a plaquinha de hemovigilância, identificando que ele está, né? Ele transfundiu e está em hemovigilância no período de 24 horas. Então, qualquer sinais ou sintomas que aconteçam durante esse período pode ser uma reação transfusional. Início. Do início. Iniciei às 13 horas, aí até às 13 horas do dia seguinte, de início. Né, Ju? Tá no mapa? A dona e proprietária aqui do marco conceitual. Então, também é obrigatório que essa transfusão ocorra em uma equipe de transfusão, certo? Ah, não mandaram a equipe de transfusão, vou fazer o equipe macrogotas ou a equipe que eu tenho aqui? Não, certo? Tem que ser uma equipe específica para transfusão, porque ele tem um filtro, certo? E aí esse filtro, ele pega algum coágulo que possa ter vindo a passar ou gerar depois do armazenamento. Então, tem que ser com a equipe de transfusão. E vou utilizar uma equipe de transfusão para cada hemocomponente. Vou transfundir 2 concentrados de hemácia. Vou utilizar a mesma equipe? Não, tá? Você recebeu 2 concentrados de hemácia, você vai receber 2 equipes. Se não recebeu, houve algum erro, aí eu ligo para a imuno para saber o que aconteceu. Tá certo? E sempre, como eu já falei, vou deixar aquela etiqueta de identificação do paciente afixada na bolsa até o fim da transfusão. Vou fazer os meus registros no prontuário. Então, o que é que está na portaria de consolidação que eu tenho que ter no prontuário? A data da transfusão, horário de início e término, sinais vitais no início e término, origem e identificação dos hemocomponentes, identificação do profissional que realizou, e se houver alguma reação adversa, eu tenho que ter o registro disso. Então, não é obrigatório registrar os sinais vitais dos primeiros 10, 15 minutos. A gente registra aqui, eu gosto porque obriga a pessoa a ficar ali verificando, né? E aí é uma instrução nossa, aqui, interna. Mas não é obrigatório pela portaria de consolidação. Aí lembrar sempre que o concentrado de hemácia não deve ser submetido à pressão, não deve ser aquecido, né? Como a nossa colega falou, e é proibido a adição de qualquer produto na bolsa do hemocomponente. Eu não vou colocar ring lactato, porque contém cálcio e, consequentemente, pode deflagrar a coagulação do sangue. Não vou colocar nenhuma solução salina hipotônica ou hipertônica ou glicosada, porque resultará em hemólise, tá? E lembrar sempre que o concentrado de hemácia, ele deve ser transfundido no máximo em até 4 horas. Eu já vi gente perguntando se tem que ser em 4 horas. Não, né? A partir de 1h30, 2 horas, ok, mas o período máximo de até 4 horas. Iniciei a transfusão, o paciente perdeu o acesso e já deu 4 horas que eu tinha iniciado. Eu vou interromper. Certo? Eu não vou transfundir depois das 4 horas do início. Tá bom? E as transfusões serão realizadas preferencialmente no período diurno. Preferencialmente. Certo? Tem um paciente que necessita transfundir à noite, é uma urgência, é uma emergência, ele vai transfundir a hora que ele precisar. Mas se for uma transfusão de rotina,
aí é preferencialmente que seja no período diurno, já para todo mundo ficar de olho em qualquer sinal e sintoma, inclusive ele está mais alerta, né? O próprio paciente. E aí a questão da febre, né? Eu acho que hoje já está mais tranquilo, mas antigamente, eu acho que no primeiro curso que a gente deu, bombou de perguntas sobre a questão da febre. Se existe alguma contraindicação de transfundir o paciente com febre, certo? Não tem contraindicação. O paciente chegou com febre, tem que transfundir, aí o médico vai avaliar, ele vai passar alguma medicação para controlar a febre, e aí a gente já inicia a transfusão. Mas a questão do paciente chegou sem febre, iniciou a transfusão sem febre, e durante a transfusão apresentou febre, aí pode ser a gente pode estar diante de uma reação transfusional, né? Eu trouxe até um caso aqui, né? O paciente chegou com 37 graus, não estava com febre. E aí a gente iniciou a transfusão e depois ele estava com 38. Ali naqueles primeiros 15 minutos que a gente verificou os sinais vitais, estava com 38. O que é que pode ser? Por isso que eu tenho que verificar ali no início, logo que eu vou iniciar. Porque se eu verificar 30 minutos antes de iniciar, né, eu vou dar tempo para ele ter febre, enfim. Então, eu tenho que verificar e iniciar, certo? E aí ele teve febre, né, aumentou 1 grau e atingiu a temperatura de febre, o que é que pode ser? Essa questão da febre tem que ser avaliado o paciente. Eu tive a oportunidade lá, quando eu trabalhava lá no Zé Frota, o paciente com 3 gramas de hemoglobina, com 2 concentrados de hemácia para transfundir. E com 3 gramas de hemoglobina para transfundir, mas o paciente com febre o tempo todo, né? Aí eu cheguei à noite, esse paciente estava lá, as 2 bolsas para transfundir. Aí eu liguei para a doutora Luciana, que hoje é a nossa coordenadora, nossa diretora. Aí eu disse, eu digo, olha, do jeito que ele está, esse paciente não vai amanhecer. Aí, tem antitérmico? Eu digo, tem. Faz antitérmicos e meios físicos. Eu passei as 2 bolsas do lado dele. Se por acaso ele elevasse 1 grau, eu ia suspender, porque poderia ser uma reação transfusional, tá? Porque, se não, a febre, a única, vamos dizer assim, contraindicação é porque se ele aumenta a febre, você não tem como avaliar se é uma reação ou se é a febre dele que aumentou. Então, por isso que é dito como é uma contraindicação, mas aí você tem que avaliar o estado do paciente. Eu não fazer essa transfusão, ele vai suportar esse tempo, daqui que essa febre baixa e tudo para não receber o sangue, então tem que ter essa avaliação, né? E aí, as 2 bolsas eu fiquei do lado do paciente, não fiz mais nada nesse dia do plantão, até ele terminar. E aí, assim, passei o resto da noite, de vez em quando passava lá, verificava a temperatura dele e tudo, e o homem amanheceu um dia maravilhoso, graças a Deus. Né? Então, você tem que saber avaliar o paciente, né? O que é que realmente vai fazer bem para ele, né? E aí, ficar do lado do paciente observando, né? Num caso desse. E aí, você tem que ficar para qualquer alteração, você suspender a transfusão. Obrigada. Gente, a Fernanda é nossa primeira enfermeira do EMOSSE e é a nossa coordenadora de enfermagem, viu? É a nossa chefe. Então, a gente pode estar diante de uma reação transfusional. E quando eu estou diante... Posso? Eu botei esse figurinho que eu ia perguntar agora, né? Eu ia responder agora. E aí, o que é que eu faço? Se o meu paciente apresentou algum sinal ou sintoma ali naquele período de hemovigilância, ou durante o início da transfusão, ou durante todo o período da transfusão, e que pode ser uma reação transfusional, a primeira coisa que eu faço é interromper a transfusão, tá?
E aí, quando acontece lá no ambulatório, a gente interrompe a transfusão, mantém o acesso, já pede para alguém chamar o médico vem, e aí a gente confere, a pessoa que fica no lado do paciente já vai conferir o rótulo. Lembra que eu disse para ficar o rótulo da bolsa até o fim da transfusão? É a primeira coisa que eu olho. Será que essa bolsa é dele mesmo? Né? Então, eu faço essa conferência, comunico, verifico os sinais vitais para ver como é que está naquele momento. E aí eu vou lembrar sempre que eu vou enviar as amostras para o receptor, né? O médico faz a solicitação, prescreve alguma coisa e eu envio as amostras para o laboratório junto com o hemocomponente e o equipo, tá? Muito importante. Não despreze o equipo. Ah, ficou só o equipo. Foi depois da transfusão, ficou a bolsa seca e o equipo. Eu mando, Anastácia? Mando. Viu? Mando. O CRIO, ele pode ser transfundido no mesmo equipe, vamos supor que eu tenho 6, devido à quantidade, ou eu cada um é uma equipe diferente. O CRIO, hoje ele tem média de até 28 ml, 40 ml, 46, a gente pesa e coloca o volume. O equipo tem 20 ml, né? Então, se eu for considerar só um por CRIO, às vezes o CRIO vai dar só para preencher o equipo. Então, o CRIO até 6? Até 6 pode. Aí vocês lembram da validade do CRIO depois descongelada, né? 6 horas. Então, eu só solicito o CRIO, só peço para a Imuno descongelar o CRIO quando eu tenho certeza que vai transfundir, né? Eu tenho um pouco mais de certeza. Porque descongelou é 6 horas de validade. Gente, eu estou esquecendo alguma coisa aqui, tá acabando. As amostras. Envio. Quantos, Anastácia? 3. 3 EDTAs. Viu? Reação transfusional, 3 EDTAs. Envio o hemocomponente, a bolsa, o equipo e notifico. Viu? Foi o que eu tinha esquecido, porque eu queria perguntar para vocês o que é que eu tinha esquecido de fazer aqui. E preencha a notificação. Hoje a notificação é um forms. A Juliana vai mostrar para vocês. Qualquer dúvida, teve reação, liga para a Imuno, qualquer coisa, eles passam o número da hemovigilância, tira dúvidas, mas qualquer sinal ou sintoma deve ser levado em consideração, tratado como reação e notificado. Tem mais algum documento? Tem um formulário? Tem mais papel, não. Pronto. Nenhum outro papel. Faça a notificação. Quando você preenche essa notificação, ela chega em 2 lugares. Chega na distribuição e chega para a Juliana, na verdade, em 3. Online. A Juliana vai mostrar já já. E aí, quando você preenche, chega na distribuição, chega no laboratório, casos complexos, e chega na hemovigilância. Então, quando a amostra chega, a Imuno já sabe que ela vai chegar. Principalmente se vocês ligarem e informarem que o paciente teve reação, certo? Então, não precisa de nenhum outro formulário hoje, porque internamente a gente não usa outro, certo? Então, notificação de reação, Juliana vai mostrar para vocês. Estou acabando, tá? E aí eu coloquei só essa frase, que o que eu faço é uma gota no meio de um oceano, mas sem ela o oceano seria menor. Então vamos cada um fazer a nossa parte, a nossa gotinha no oceano, e a vida que a gente conseguir mudar, né, é o amor de alguém. Então, por favor, nunca achem que o que vocês estão fazendo é pouco, ou só eu que faço certo. E eu falo, mas não cansem de falar, certo? Que uma hora as pessoas vão escutar o que vocês estão falando. A doutora Denise que dizia, eu venço no cansaço de falar. Aí eu aprendi, tá?
Então é isso, gente. Obrigada. Desculpa a demora. Alguém tem alguma pergunta ou quer deixar para o final? Vamos deixar para o final, né? Vamos tomar café. Da RT eletrônica ou da outra RT? É a RT, para a conferência da RT. Vamos, Por favor. Que? Não, é lá no começo. É porque, assim, na RT, existe um número de cada unidade, um código. Esse código é obrigatório ir? Anastácia? Isso. Eu acho que já tem um... Vocês já viram? Aquele número é o número de vinculação do SBS. Esse número é preenchido aqui, depois da transfusão. Porque existia o número da Existia. unidade, é isso? Eu lembro. É muito assim, porque eu era imuno, né? Faz um tempo. Eu acho que depois que a Anastácia entrou, já não era mais, né? Mas existia. Você mandava, era... Se eu não me engano, é até o número da entidade jurídica. É porque existia um campo específico para isso. Aí a RT foi mudada a revisão, e aí esse número parou de existir, porque realmente não fazia sentido nenhum. É mais? Vamos lá. Aqui? Gente, quem quiser ir tomar um café, tem café? Água? Vão. Quantos minutos, Anastácia? 10 minutos, 5 minutos, 10 minutos a gente inicia, viu? Deu certo? Peraí, é porque tá no... Deixa eu ver. Lá no sexto andar? Não, 21. Depois que eu saí, que a 15 a meia, era ali na 15. Depois, quando passou lá no sexto andar, eu não sei se ainda está lá, aí eu fiquei a programada, eu fiquei na 22. Aí depois passei para 21. Aí era lá, no sexto andar era só nele. Sexto andar antes da plástica voltou lá para o sexto andar. 3 horas de emergência no momento. Programado vai de dia horas. Esse aqui é aquele que a senhora... E a verdade que eu já entrei no prédio novo. Porque um senhor, amigo da gente de lá de trás, há muito tempo, ele levou uma tenda para todo mundo. Aí estava lá no hospital, toda a amiga, mulher, vai lá ver ele. Aí eu fui, mas aí já tinha sido operado, não sei o quê. Aí já tinha 2 dias que ele tinha sido operado. E aí eu cheguei, aí a menina estava acompanhando ele e disse, assim, alto, muito alto. Aí eu deixa que tá brava. Essa aula eu não conheço história, mas é melhor. Ó, meu filho, que mata bem. Que maravilha, porque como a gente vai repassar para os colegas, A gente vai dar o teste chegando. A gente vai uns 40 minutos. carrinho, Poder fazer em 30. Porque nós somos no interior e eu estou em Campo Grande. Oh, Jesus. É uns 40 minutos.